Glória a Deus. Gente, boa tarde. Que coisa boa estar aqui com a família, com os amigos que vêm de outras comunidades também. Que todos sejam muito bem-vindos. Que a graça de Jesus encha o nosso coração. Das boas-vindas também oficialmente aos nossos queridos convidados especiais, Vitor Fontana, Rodrigo Bibo. Bibo que está sentindo frio em Salvador, é brincadeira, ele vem do sul, no inverno, sentir frio em Salvador. Por essa eu não esperava. Gente, antes da gente meditar na palavra, em abril, com a graça de Deus, eu lancei um livro chamado Feridas do Coração, um caminho para a cura. E tem tido um feedback bem legal esse livro. Quem tem lido tem dado um depoimento bacana, graças a Deus. E ele vai estar ali exposto com outros livros maravilhosos na banquinha. E para quem comprar hoje, só hoje, amanhã já volta ao preço normal. Hoje vai ter um desconto. Hoje vai ser, em R$ 59,90 vai ficar por R$ 49 hoje, tá bom? Então, um desconto legal, né, gente? Eu queria até dar mais, a minha secretária falou assim, pastor, 20% tá bom já. Então, tá ali na banquinha, tá bom, gente? 49 hoje o Feridas do Coração. Vamos para a palavra? Eu te convido a ler comigo na palavra de Deus o Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 4. Que o Senhor abençoe muito o nosso amado pastor Saulo, esse projeto de nos ajudar a compreender mais profundamente a palavra de Deus, que eu, você entendeu errado, né? Evangelho segundo escreveu Mateus, gente, capítulo 4, logo no início, vamos ler aqui sobre a tentação de Jesus. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito. Por quem, gente? Olha quem leva. Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, olha como ele é chamado, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O Senhor respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. O Senhor respondeu para ele: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Já teve um tempo que eu era mais briguento, confusento. Eu perdia a cabeça e brigava, com certa frequência. Umas 4 vezes por semana eu brigava com alguém. Graças a Deus, uma das evidências de transformação na minha vida foi essa paz relacional, né? Esse fruto de maior paciência, de longanimidade, né? De conseguir me relacionar bem com as pessoas. Então, hoje quem me conhece, para a glória de Deus, fala: nossa, eu nem consigo imaginar você briguento, confusento assim, porque é tão difícil brigar com você, é tão tranquilo. E de fato, graças a Deus, hoje é assim que a gente procura viver. E assim, eu evito ao máximo brigar, não gosto de briga. Sabe aquela gente que tem fixação em ter inimigo? A gente gosta disso, né?
Tem gente que onde chega já procura logo um inimigo, assim, já procura alguém para... Né, a primeira coisa que ele faz quando chega num ambiente novo e volta para casa é falar mal de alguém. Ó, tem uma pessoa lá que não gostou de mim, também não gostei dela, não bati com ela. E sabe, quero... Tem gente que tem esse impulso, assim. Eu sou o contrário, gente. Não quero ter amizade com ninguém, não tenho paciência para isso, sabe? Eu não quero brigar com ninguém, não quero estresse com ninguém, não quero inimizade com ninguém. Mas assim, existe uma realidade espiritual que a palavra de Deus nos diz que é meio louca, porque em Efésios 6, Paulo vai dizer o seguinte: vocês não têm de fato que brigar, que tem inimigos humanos. Paulo fala em Romanos 12, no que depender de vocês, tenham paz com todo mundo. Entretanto, em Efésios 6 ele fala, entretanto tem sim uma batalha, tem sim um inimigo. E é louco pensar que existem seres espirituais terríveis, que me odeiam, não fiz nada para eles. Eles me odeiam, eles têm um chefão sinistro, e que eles querem me pegar na esquina. Lá em 1 Pedro 5,8 diz que Satanás, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor buscando uma oportunidade para nos destruir. Está repreendido, né, gente? Que ruim, né, Alessandra? Louco, então esse bicho aí quer me pegar, quer me destruir. Aí Paulo fala, você tem que lutar com ele. Né? Se eu não lutar, se eu não encarar essa batalha, eu já saio perdendo. Então existe uma batalha, existe um confronto, e nós temos que enfrentar essa batalha, porque existem esses seres espirituais, como Paulo fala, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, forças do mal, e a gente tem que encará-los, tem que saber lutar com eles, porque senão eles vão nos machucar, vão nos ferir, nos prejudicar bastante, e assim, eles já têm feito isso de alguma forma. Todos nós, em algum nível, já fomos prejudicados pelo diabo, a gente vai entender mais isso aqui. Então a gente tem que lutar. Só que a gente tem que entender o que de fato é essa luta, né, gente? Por muito tempo a gente ouviu bastante falar de uma batalha espiritual que a gente não encontra na Bíblia, pelo menos eu não encontro. Uma batalha que mais parece uma luta do Dragon Ball Z, né? Uma batalha energética, uma batalha excessivamente mística, uma batalha contra a quebra de feitiços, de maldições. Aqui a gente lida bastante com religiões, né, de outra matriz, e a gente cresceu pensando em comida consagrada, objeto consagrado. Eu vi muitos crentes falando em chutar oferendas a outras entidades, a outros deuses, nem ungir as coisas, ungir para poder vencer, ganhar o território, invocado se tinha alguma coisa oculta no objeto, na música, né? Tentando descobrir se tinha alguma coisa, uma mensagem subliminar, se tem uma, sabe? E aí se declarar alguma coisa, e quebrar, rasgar, queimar bonecos. Não sei quem é dessa época do queimar o fofão, queimar. É um trauma coletivo isso, né? Porque era caro o boneco, né? Aí a mãe comprava num sacrifício retado, aí via os crentes depois, é do diabo, é queimar o boneco. Ele queimou mesmo, queimou um monte de boneco. Então assim, só que você não encontra, gente, isso em lugar nenhum na Bíblia. O único lugar assim, mais próximo disso é ali em Atos, que diz que tem uma cidade lá que a galera queimou, mas uns livros de feitiçaria. Não foi um objeto, foi livros que ensinavam relação com as trevas, não um objeto, nada disso. Pra você ter uma ideia, talvez a coisa mais palpável nesse sentido fosse de fato um alimento consagrado, porque você está colocando ele para dentro de você, né? Então você colocar para dentro de você algo consagrado ao diabo. Mas gente, você já leu 1 Coríntios capítulo 8? Paulo desmistifica completamente isso. Diz que até o alimento consagrado, se nós consagrarmos ao Senhor, fica consagrado ao Senhor.
e podemos comer em paz, com tranquilidade, que não tem problema algum. No capítulo 10 ele vai falar que sim, tem um problema, que seria você participar do culto de consagração. Seria você consagrar a comida a algum outro Deus que não o seu. Mas se você come a comida que alguém consagrou, dando graças a Deus, maior é quem está em você, amém, gente? Você é consagrado ao Senhor, a sua boca é do Senhor, o alimento veio de Deus e é usado por você para a glória de Deus. Então, mas Paulo fala que tem sim um problema nisso, lá em 1 Coríntios capítulo 8. Sabe qual é o problema? Versículo 7 ele fala isso. O problema é a consciência. Se você acha que aquilo é pecado, se você se condena, então esse pensamento de estar pecando, ele joga contra você. E observe que, se você observar bem, é para esse lugar da consciência, para esse lugar da mente, do coração, que a batalha espiritual vai se deslocar, ela vai aparecer, ela vai se manifestar em toda a Bíblia, desde o princípio. Desde o Éden, onde começa a batalha entre o homem e o diabo, foi assim. A serpente não chamou Eva, e quando Eva se aproximou, ela pegou a cauda e enrolou no pescoço de Eva, e falou assim, ou você come aqui a fruta proibida, ou eu lhe enforco. Foi assim, gente? Ou a serpente falou assim, ou você come, ou eu lhe pico. Foi assim? Ou ela hipnotizou Eva? Jogou um feitiço? Fez uma dança ali, uma dança indiana. Ela se vingou, né? Quem hipnotiza? Não. O que ela fez? Ela falou com Eva. Ela semeou ideias na cabeça de Eva. Deus tinha dito em Gênesis 2,16 a Adão que ele podia comer de tudo que havia no jardim. De tudo, de absolutamente tudo. Aí a serpente chegou para Eva e falou assim, vem cá, é verdade, Gênesis 3:1, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nada, de nenhuma árvore aqui? Olha como ele muda. O Senhor chama o diabo em João 8,44 de pai da mentira. É isso que ele faz basicamente. Gente, batalha espiritual é basicamente isso, é o diabo te enganando e te levando ao pecado, para te afastar de Deus. Pronto, agradeço a minha oportunidade, é isso. Basicamente é isso. É isso que é batalha espiritual. É o diabo tentando te enganar e você não caindo. Tiago 4,7, resistir, né? Submeta-se a Deus, resista ao diabo como não caindo em pecado, não acreditando na mentira dele, e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós, como nós vimos aqui em Mateus 4. Jesus resiste ao diabo, no fim do processo, o diabo vai embora, é isso. Batalha espiritual, mas pastor, só e só. Não tem que quebrar nada, não. Não tem que gritar, pisar na cabeça, não. Não tem que ungir nada, não. Não é possível, mas é. É só isso. É o diabo tentando te fazer pecar. Minha sogra ligando, falando sobre isso. Brincando, gente, brincadeira. Coincidência, né? Eu falando sobre isso. É o diabo. O diabo lhe provocando. E você resistindo, você não atende. Brincadeira. Mas é isso, gente. Batalha espiritual na Bíblia. Pastor, é tão simples assim? Você que está dizendo que é simples. É um processo complicadíssimo. Tanto que você já perdeu para ele várias vezes. Tanto que eu já perdi para ele um monte de vezes, né, Bíblia? A gente perde para ele de vez em quando. Então, batalha espiritual é você não perder para o diabo quando ele quiser te fazer pecar. Gente, é isso, batalha espiritual. Procura, gente, procura na Bíblia Jesus na rua assim, quebrando maldição. E ele entrou numa cidade e disse, eu quebro toda a maldição aqui. Eu repreendo os principados e as potestades. Eu declaro que o demônio tal que governava aqui, não tem um texto sobre isso, gente.
Não tem nada sobre isso. Existe até uma batalha externa de exorcismo, quando necessário, quando se manifesta, quando um demônio possui alguém, aí o Senhor expulsava o demônio, mas assim, de maneira muito simples, saia e acabou. E é o que temos que fazer também. Alguém se manifestou no demônio, a gente fala, saia no nome do Senhor Jesus e acabou. Mas não tem investigar onde a raiz do demônio, a raiz da legalidade, a raiz da brecha, e investigar o objeto, e nada. Pastor, da onde o pessoal tirou isso? Sei lá, gente. Eu sei que não foi da Bíblia. Eu sei que não é da Escritura. Porque a gente gosta de misticismo, a gente gosta pra caramba de coisa mirabolante. Lembra quando eu era pequeno, eu li O Filho do Fogo. Era um negócio louco. Alguém leu? Ah, vocês são felizes demais. Vocês nem foram traumatizados por esse negócio? O cara comeu um bebê. Vocês leram isso? Você leu? Não leu O Filho do Fogo? Não leu, não? Leu não, Bíblia? Leu, Vitor? Não? Graças a Deus. E o cara era filho do diabo. E o diabo era um político. Lembra, Marcelo? O diabo era um político famoso do Brasil aí. É uma viagem, é. Gente, todo mundo acreditava. Isso vendia que nem água no Brasil, gente. E tinha outra mulher também que foi noiva de Satanás. É uma americana. Ela foi noiva. Ela chegou a casar. Ela casou. Mas divorciou depois, mas chegou a casar. Não, você está rindo? Isso era um sucesso mundial. As igrejas, por quê? Porque a gente gosta dessa coisa misteriosa, o místico, o mágico, sabe, o espetacular, o oculto. A gente gosta também de macumba, a gente gosta. A gente aguenta uma macumba, gosta, a gente quer também esse negócio, uma coisa ungida, uma rosa, uma madeira, um negócio que faz um milagre. A gente quer essas coisas também, a gente gosta. E vendia pra caramba. Então assim, de onde eles tiraram isso? Das supostas experiências deles. Pode observar, para ler a literatura deles, não tem nada fundamentado de fato em uma boa interpretação bíblica. É tudo assim, um dia eu estava lá, um diabo se manifestou no boneco e falou comigo. Eu estava andando lá e eu vi um demônio. Eu estava andando e não tem nada na Bíblia. Supostas experiências pessoais. Entendeu? É só isso. Mas, biblicamente falando, batalha espiritual é o diabo te tentar e você resolver não cair. Você, com a graça de Deus, permanecer em pé. E aí você observa que essa batalha ela se dá muito, como eu falei, no intelecto, na mente, na troca de ideias. Observe que uma das horas que o Senhor mais é provocado pelo diabo é quando Pedro, amigo dele, em Mateus 16, lança uma ideia para ele. Pedro não fez um feitiço, Pedro não fez nada demais. Pedro simplesmente lança uma ideia no coração de Jesus que fazia muito sentido. Tenha compaixão de você mesmo. Você tem compaixão de todo mundo. Você cuida de todo mundo. Você quer o bem de todo mundo. Você não cuida de você, Jesus. Que coisa feia. Ó. Parece amor, parece uma coisa responsável, parece uma coisa consciente. É uma ideia, porque ele é astuto. O diabo é burro é a gente. O diabo é inteligente. Só que o Senhor discerniu que aquele conselho que aparentemente era amoroso, ele ia contra o Pai, ia contra Deus, ia contra o plano de Deus para ele. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Porque essa palavra é satânica. Essa ideia é satânica. E basicamente é isso. Satanás trabalha com ideias que nos destroem. Ideias que viram pensamentos nossos, que viram sentimentos, que viram ações, que viram comportamentos que nos destroem. Em 2 Coríntios 4, Paulo fala que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cega o entendimento, para que eles não vissem a luz do Evangelho. Em Mateus 13:19, Jesus diz que o diabo trabalha roubando a semente da palavra do coração. Para que você não creia em Deus. Para que a palavra não entre no seu coração. É isso aí que ele faz. Aí quando Paulo vai falar da batalha, nesse contexto de 2 Coríntios 10, que ele fala que o diabo cegou o entendimento no 4...
No 10 ele fala assim, versículo 5 ele fala assim, ó, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Quando você pensa assim, ó, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, você pensa em quê? Quais são as armas espirituais? Aí ele fala assim, ó, e poderosas em Deus para destruir fortaleza. Você pensa, não é possível, agora tem um óleo da unção aí. Agora tem um negócio diferente, tem um sapato de fogo, porque vai destruir as fortalezas. Mas continua o texto, se puder até, você coloca a Bíblia, o texto? 2 Coríntios 10, do 5 em diante. Aí ele fala assim, ó, para submeter, para destronar todo pensamento altivo que enfrenta o conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, e levar todo pensamento sujeito a Cristo. Olha como essa batalha é mental, gente, olha como é ideia. Essa arma poderosa é para destruir as fortalezas em nossa mente. Aquela sua ideia maluca de fazer o mal, aquela sua paixão louca que você encasquetou, não. Ah, mas ele é casado, mas é de Deus. Deus colocou no meu coração. Eu sinto uma testificação. Eu orei, eu falei, Senhor, se ele for de camisa para a igreja hoje. Lógico que não é tão simples. As ideias do diabo são mais sofisticadas. Ele é inteligente, ele constrói um pensamento, ele constrói uma fortaleza de incredulidade, de pecado, de amargura, de carnalidade. Então a palavra ela vem para quebrar isso. Entende? Se você olhar ali a armadura de Deus que Paulo descreve em Efésios 6 para enfrentarmos o diabo, essa armadura de Deus, gente, ela basicamente é uma armadura de caráter. Cinturão da verdade. Olha qual é o cinturão. Não é o cinturão do manto do fogo, não. Cinturão que segura as suas roupas. Sabe o que é? Verdade. Couraça, justiça. Que é o que nos protege contra a tentação, contra o pecado. O capacete, sabe o que é? Convicção da salvação. O escudo para apagar os dardos do diabo é o quê? Fé, eu confio no Senhor, então não me apavoro. E aí tem uma arma de ataque, que é a espada do Espírito. Aí você fala, sabia. Tem que ter uma hora para a gente atacar ele. Agora, como é que a gente usa a espada? Ó, ele fala nesse contexto que essa batalha é uma batalha contra os demônios. Aí ele apresenta a armadura do Espírito. E a única arma de ataque é a espada do Espírito, né? Agora, como é que a gente usa a espada do Espírito no diabo? Ele vem encontrar você, você larga logo aquele versículo forte, né? Como é que a palavra de Deus é uma espada do Espírito contra o diabo? Por exemplo, Jesus, em Mateus 4, enfrentando o diabo. E como foi a batalha, gente? O diabo carregou o poder dele, não foi? E o Senhor carregou o que dele também? E cada um de um lado jogou, não foi assim? Não, foi uma batalha de ideias, de palavras, de ideias. E o Senhor 3 vezes falou o que para o diabo? O Senhor queria evangelizar o diabo? Queria converter o diabo? Satanás, você conhece a palavra. Está escrito, rapaz, vigia. Foi assim? Foi para se justificar? Satanás, eu até queria pecar, mas está escrito que eu não posso. Foi isso? Então, peraí, como assim? Tem um texto que nos ajuda a entender bastante como que a espada do Espírito, ela atua nessa batalha contra o diabo. Que é outro texto bíblico onde a palavra de Deus aparece nessa metáfora da espada, que é Hebreus 4:12. Lá diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada afiada dos dois lados. E penetra até a misteriosa divisão da alma e do espírito. E ela tem uma ação nesse lugar profundo do homem, que é julgar, discernir, separar
os pensamentos e as intenções, os sentimentos profundos do coração. Isso é no coração do diabo, gente? Do crente. Então, basicamente, o que é batalha espiritual é o seguinte, ó. O diabo lança uma ideia na sua cabeça, ele tem várias formas de fazer isso. Vou falar um pouquinho sobre isso, se der tempo daqui a pouco. Ele lança uma ideia, o crente saca a espada do Espírito e faz o quê? Crava nele mesmo. Ele luta para combater aquela ideia no coração, porque é essa espada afiada que entra no profundo da nossa alma para discernir os pensamentos. Então, quando o diabo dizia a Jesus, transforma a pedra em pão, e aquilo era profundamente tentador, pense, é um deserto, 40 dias de fome. O texto diz que ele apontou para pedras que estavam ali, disse, transforme estas pedras, o indicativo aqui é importante, transforme estas, tem umas pedras ali. Gente, com um dia de fome, a gente está vendo hambúrguer em qualquer lugar. Imagina com 40 dias. E tem um ser dizendo assim, ó, aquela pedra ali, ó, se fosse um pão. Na hora, a mente de Jesus começou a imaginar um pão. O estômago dele doeu. Aquela ideia estava ali, fresquinha na cabeça dele. Rapaz, se essa pedra, se eu fizer um pão com essa pedra, velho, é uma ideia interessante. Eu estou com muita fome. Eu estou louco de fome. E o cara colocou essa ideia na minha cabeça, de fazer um pão. E a provocação é, se você é filho de Deus, prova. Ó, tem uma coisa do ego também. Prova que você é se alimentando, fazendo uma pedra dessa virar pão. Aí o Senhor, só que o Senhor já tinha ouvido, porque a tentação de Mateus 4, ela é logo depois do batismo de Jesus. Ele foi batizado, e aí o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado, logo depois. E no batismo ele tinha ouvido o Pai falar, esse é o meu Filho amado em quem a minha alma tem prazer. A boca de Deus falou para ele que era filho. O diabo agora diz, se você é filho, faz pão. O que é que ele faz? Ele cita Deuteronômio 8:3. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O que comprova que eu sou filho não é um pão, é a palavra que eu recebi do meu Pai. Então ele tem a escritura no coração. E ele combate o pensamento tentador do diabo. Você entendeu? Sim ou não, gente? É isso aí. E ele vai fazer isso 3 vezes. Basicamente é isso. E só para a gente encerrar, uma coisa, o diabo é muito inteligente, né? O diabo, ele sabe, assim, não é, estou falando aqui coisa simples, né? Eu não tenho nem capacidade para elaborar o que ele elabora, graças a Deus. Mas ele vai construindo na nossa mente coisas muito, muito bem construídas, sabe? No tempo certo, no ambiente certo, no contexto, porque um contexto fortalece um texto, né? Então observe que o diabo, ele começa a tentação no deserto, mas ele muda o ambiente 2 vezes. Leva Jesus para o templo depois e depois para um monte. Porque em cada contexto tem uma ideia diferente. Você já percebeu que você muda nos ambientes? Ou nunca percebeu isso? Você na casa da sua família mesmo fica igual um bestalhado, vira criança de novo. Já percebeu? A gente muda de acordo com o ambiente, com o contexto, com as influências. O diabo sabe disso. Então ele tem pensamentos próprios para cada contexto. Tem um filme legal, que é o Madagascar. Nesse filme, o leão, Alex, tem o melhor amigo dele é uma zebra chamada Marte. Mas eles moram num zoológico em Nova York. Lá está tudo de boa. Mas quando eles vão para Madagascar, rapaz, dá um ziriguidum no Alex. O instinto de caça dele é ativado. Ele começa a ver no Marte, amigo dele que ele amava, um grande bife, assim. E entra aquele pensamento, rapaz, que vontade de devorar Marte.
Já vi isso acontecer muitas vezes. Já ajudei um homem uma vez que ele dizia para mim, Diogo, tem uma coisa que acontece comigo. Aqui em Salvador, eu sou o homem mais fiel do mundo. Eu nem olho para o lado, velho. Eu estou aqui e não olho para o lado. Mas eu pegar o carro e entrar na BR, baixa alguma coisa em mim. Que eu fico pirigueto, eu fico todo doido, eu fico assanhado, eu fico querendo ver coisa errada. Sabe, mas tem que trabalhar isso aí. O ambiente mudava, então ele era mais propício a um pensamento, a uma ideia, a um sentimento, a um combo. O diabo sabe disso. Então, para o pão é o deserto. Mas o Senhor responde com a palavra. O que é que ele faz? Ah, você gosta de Bíblia? Você é crente, né? Então vou lhe pegar na igreja. Ele leva Jesus para um lugar de culto. Leva Jesus para o lugar mais sagrado da terra na época, que era o templo de Jerusalém. Lá, o que ele faz? Pão de novo? Não, aqui é Bíblia. Aqui eu vou lhe pegar na Bíblia. Você gosta de Bíblia? Pô, está escrito. O diabo disse. Há quem pense que o diabo tem medo de Bíblia. Não, o diabo não tem medo de Bíblia, não, gente. Ele conhece mais a Bíblia do que todos nós juntos. O que ele respeita é alguém que vive a palavra de Deus. Amém? Que encarna a palavra de Deus. E ele, no ambiente de culto, no templo, prega para Jesus o Salmo 91, versículo 11 e 12. Jesus, se joga daqui do lugar alto do templo. Se joga daqui, porque está escrito, aleluia. Está na palavra. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Oh, tome posse, Jesus. Se jogue daqui, vai pela fé, mostra que você é filho de Deus. E, gente, deixa eu falar uma coisa. A gente está preocupado com o terreiro, com o centro de não sei o quê, com a comida consagrada, com o seriado, com a música secular. Mas sabe onde o diabo mais pega crente? Em igreja. Que é onde a gente mais abre o coração. A gente baixa a guarda. A gente se expõe. A gente não aguenta ver alguém falar, assim diz o Senhor, ou está escrito, e você sem critério aceita tudo. Aqui está o diabo, tentando pegar Jesus, quanto mais a gente, num templo, citando a Bíblia. Uma ideia maligna que levaria ao suicídio, levaria a um ato ridículo, citando a Bíblia. Isso é batalha espiritual. Toda vez que um pregador prega uma palavra não de acordo com a verdade de Deus, isso é batalha espiritual no seu coração. O que é que você faz? O que é que Jesus fez? Interpretação equivocada, cara. Você está distorcendo o texto. Está escrito isso de verdade, com contexto. Não vou provocar, não provocarás, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não desiste. Leva ele para outro ambiente, para o monte alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E fala, olha, você quer tudo isso? É isso que você quer? Você quer reinar? O diabo sabia do projeto de Deus de fazê-lo rei dos homens. Você quer ser o rei dos homens? Eu te faço o rei dos homens. Sem sacrifício, sem cruz, sem dor, sem muita conversa, rapaz. Coisa rápida aqui entre a gente. Se dobra um pouquinho aqui, rapidinho, ninguém vai nem ver. Ninguém não vai nem saber. E há quem ainda caia nessa conversa, viu, gente? De que ninguém vai nem saber. Ninguém não vai nem ver. Se prostra aqui rapidinho, se rende a mim, eu lhe dou tudo. Veja, se a gente cai por uma besteirinha, imagina o poder de tentação, de você poder conquistar os reinos, sem ter que sofrer um processo tão amargo como era a crucificação. É muito tentador o negócio desse. Como é que é? Eu me ajoelho rapidinho, o que você me dá tudo e acabou? Assim, imagina. Que pensamento tentador.
Mas o Senhor, mais uma vez, tem a palavra no coração e diz: não, pois está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Você perdeu, Satanás. Essa batalha aqui, pela minha mente, pelo meu coração, pela minha vida, você perdeu. Porque eu saquei a espada do Espírito, cravei dentro de mim e tirei com a graça de Deus, eu venci pela graça de Deus o pensamento que me faria tropeçar, que me faria pecar, que me faria fazer o mal. Você entende, gente? Então, basicamente é isso, batalha espiritual, segundo a palavra de Deus. E o que a gente tem que fazer é o que está escrito em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? Seu coração, porque dele depende toda a sua vida, né? E guardar seu pensamento, guardar seu coração o tempo todo, sabe? Salmo 119, 11, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não subestimar as coisas que estão sendo colocadas na sua cabeça, aqueles pensamentos, você sabe que são carnais, você sabe que são duvidosos, essas plantas que Deus não plantou em nosso coração, eles crescem, eles enraizam, eles frutificam e dão frutos de morte. Então, trabalhar os ambientes, trabalhar a nossa vida. Quer ver uma batalha espiritual legal, gente? Para encerrar, lá em 1 Coríntios 7, Paulo fala o seguinte, no versículo 5, ele fala assim, ó, para os casados, né, não fiquem muito tempo sem namorar, entenderam, né? Não fiquem muito tempo sem intimidade sexual, para o diabo não tentar vocês por causa dessa carência. Então, olha uma boa batalha espiritual para você que é casado. Fala, amor, vamos fazer uma batalha espiritual hoje, em nome de Jesus? Vamos tapar as brechas. Você percebeu como é o Paulo fala. Tipo, como é simples, assim, mas também é profundo. Não é sério, porque assim, ó, não, porque assim, porque o que tem de pessoas, pastor, a pombagira se levantou contra o meu casamento, eu acho que minha colega fez uma macumba, eu acho que tem um feitiço, tem uma maldição hereditária, não é possível. Mas namora uma vez no mês. Não, mas se você namorar um pouquinho mais, você derrota o diabo. Paulo não fala, ei, vocês que estão tentados sexualmente, façam um propósito. Jejuem por isso, jejuem para baixar esse negócio. E vocês estão tentados, não usem, não usem. Ele não fala essas coisas, não é, sabe? Ao contrário, ele fala, namorem mais. Namorem mais. Simples. Vocês vão vencer o diabo. Olha que coisa boa, gente. Vocês vão vencer o diabo namorando mais. A cabeça vai ficar melhor. Eu estou me perdendo já. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? A gente tem que vigiar também para o pensamento não vir na pregação e... tem solteiro pra caramba aqui. Vigia, solteiro. Aí, ó, pro solteiro aqui, talvez agora eu fui usado pelo inimigo, não é? Vacilei, me perdoem. Era pra falar isso no negócio de casais, né, gente? Mas eu queria ensinar o que é batalha espiritual, então fazia parte. Então, é isso. Ficou claro? Lógico que orar vai te fortalecer na sua comunhão com Deus, jejuar é bom, ter comunhão é muito bom, né? A gente ajuda um ao outro a vigiar e tal. Mas basicamente é lutar para que esses pensamentos malignos não enraizem no seu coração. Amém, gente? Ser cheio da palavra de Deus, para ela como espada limpar o nosso coração. Quero fazer uma oração rápida com você. Pai querido, nós falamos em tom descontraído muitas vezes, mas o Senhor sabe como isso é sério, Senhor. O Senhor sabe como o pecado nos destrói, como o pecado gera morte em nossas vidas.
E nós sabemos que existe toda uma estrutura maligna, empenhada em nos fazer tropeçar, para nos destruir, para nos machucar, para nos ferir, para que envergonhemos o teu nome, para que entristeçamos o teu coração. Nós queremos te pedir que o Senhor nos revista com a tua armadura. A armadura que é um caráter cristão, é uma vida não só de conhecimento teórico da palavra, mas de prática, Senhor. Nos dá, Senhor, esse escudo da fé que nos protege contra esses dardos inflamados do diabo. Nos dá, Senhor, uma convicção de salvação que nos mantenha firmes no propósito. Nos dá, Senhor, um cinto de verdade que não expõe a nossa nudez. Nos dá uma couraça de justiça que proteja o nosso coração. E Pai, que em nossas vidas tenhamos afiado a espada do Espírito, como nosso Senhor Jesus tinha e demonstrou ali naquela batalha com o diabo, Senhor. Quando 3 vezes o diabo o provocou e ele lembrou da palavra que estava dentro dele e combateu o pensamento maligno. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter tudo o que é necessário para vencer as sementes diabólicas e que enraize profundamente em nós a tua palavra, que ela cresça, que ela frutifique para a tua glória, em nome de Jesus.